Fala comigo, galera! Mais uma semana que estamos juntos. Estamos trazendo 2 profissionais de educação física hoje que fazem a diferença na sociedade, que entendem a educação física como um fator fundamental de inclusão, fora outras histórias magníficas. Eu tenho um extremo prazer de trazer para vocês hoje Vânia Miguel, Leandro Correia. Obrigado por ter aceito o convite. Me sinto um privilegiado de viajar com vocês na história de vocês. E quem está em casa vai acompanhar até o final. Então eu passo a palavra a vocês para falar com o pessoal de casa. Bom dia, estou muito feliz, né? Quero agradecer o convite e é isso. Espero contribuir e agregar aí na vida de cada um. Com certeza irá. Jorge, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, tá bom, do CREF, do Conselho. Estou extremamente feliz e emocionado de estar aqui. Vocês vão ver ao longo da trajetória o quanto é importante estar aqui para mim, o quanto é significativo estar aqui para mim hoje com vocês. E é isso aí, espero que seja um bate-papo muito agradável e que a gente se divirta muito e que principalmente possa agregar na vida das pessoas que vão estar com a gente aqui futuramente vendo esse podcast. Com certeza será. Vocês vão ver o quão a educação física é importante na vida desses profissionais e vamos começar esse bate-papo. Vamos começar a conhecer vocês melhor. Eu costumo fazer uma brincadeira no início que eu não quero falar agora com a Vânia Miguel e nem com o Leandro Correia. Eu quero entender quem é a Vânia e quem é o Leandro. Da onde vieram, como foi, aonde foi essa infância. Fala um pouquinho pra gente desse início de vida aí. Eu sou da Baixada Fluminense, né? Sou cria da Baixada. Baixada onde? Vilar dos Teles. Opa, nasci, boa. cresci lá. A minha infância foi toda voltada para o esporte, né? E vim morar em Campo Grande, né? Eu já saí de lá com 22 anos de idade. Aí foi quando eu resolvi fazer, né? Mas antes disso, essa sua infância voltada ao esporte, você teve alguma influência? Você tinha algum esporte específico que você praticava? Como é que era esse momento? Olha, parece que eu já nasci com o DNA do esporte na minha veia. É maravilhoso quando isso acontece. Mas os meus professores de educação física na escola contribuíram bastante. Olha. Para me motivar. Eu sempre fui muito apaixonada, tanto pela educação física, né, no período escolar, como fui apaixonada também pelos meus professores. E você teve alguma influência em casa? Você tinha alguém que praticava ou foi realmente na escola que você se descobriu, vamos dizer assim? Que eu me lembre, influência na família, não. Né? Então, eu acho que eu já nasci com isso dentro de mim. E a escola contribuiu mais ainda. E aí, como é que você percebe, antes do Leandro falar sobre a infância dele, como é que você percebe a importância da atuação do professor na escola? Né? Independente de você ter se tornado uma profissional de educação física. Dizendo sobre a construção do indivíduo, como é que você percebe essa importância? Para mim, é o primordial, é o primeiro contato que a criança vai ter com o esporte. E o profissional, ele é o ponto principal. Se ele vai fazer com que aquela criança se apaixone, goste e cresça, né, gostando, ou negativamente também ele está com esse poder. O profissional de educação física, ele tem esses 2 poderes em suas mãos, de fazer a criança aprender a amar, a gostar do esporte, ou também... E isso fica para a vida, né? Justamente. E aí, Leandro, onde foi? Como é que foi? Não sei porquê, mas a cara diz que não era tão quietinho. Mas vamos ver se era ou não. Eu também não era. Então, é muita coisa, né? Muita coisa. Eu sou de Santa Cruz, minha família é de Santa Cruz, embora eu tenha nascido em Campo Grande. E a minha família, eu não posso nem dizer assim, desestruturada, né? Mas eu tinha tios que não tinham filhos, né? E eu fui ficar na casa desses meus tios quando eu tinha 2 para 3 anos, que era em Campo Grande. Esses meus tios, eles tinham uma questão econômica que oscilava muito, era uma família um tanto desorganizada. E nessa época eu não tinha a oportunidade de ter tantas vivências motoras, né? E depois, quando eu fui... Assim, teve uma questão que a gente teve uma dificuldade, uma passagem econômica,
e aí a gente foi para um lugar mais humilde, aí eu fui para uma escola municipal, aí um bairro que eu podia ter um contato com a rua, né? Começou essa minha história motora. Então eu tenho uma história diferente da de outras pessoas. Eu vi outros podcasts e o pessoal falava, pô, eu era o cara, eu participava, eu... Você não tinha nem acesso, né, inicialmente? Inicialmente eu não tinha, porque todo mundo trabalhava de dia e eu ficava em casa, né? Uma casa fechada, passava carro na frente da rua. Então eu fui para uma escola municipal em um bairro que todo mundo trabalhava e eu ficava com a chave da casa. Acordava 6 horas da manhã, ia pra pracinha, ficar esperando o fliperama abrir para jogar flipper. Né? O Leandro entregando a idade. Mas essa é a verdade, Era uma época muito boa de flipper, né? Foi uma época muito boa, me tornei o campeão do bairro, ninguém ganhava, eu era conhecido nos bairros vizinhos por causa de flipper, street fight, coisa e tal, né? Mas dentro dessa escola municipal, dentro do bairro, eu comecei a ter vivência, por exemplo, com o futebol, eu era viciado em futebol, né? Mas eu também tinha uma característica de ser aquele garoto problema. Eu era problemático. Viu como é que eu estava certo? Você estava muito correto. Mas eu acho que... Mas aí você acha que o esporte está seguro nesse momento? Hoje eu entendo bem que aquela questão familiar, né, aquela estrutura familiar... Refletia, né? Os meus tios, eles tinham a melhor intenção do mundo. Eles eram incentivadores, né? Mas... a gente entrega o que a gente tem, não é isso? Então, é um espelho, né? Então a falta de algumas coisas que eu tinha ali, eu acredito que também essa falta de convivência com outras pessoas, outros ambientes que eu tive nesse período que eu só ficava em casa, né, me deixou um pouco desorganizado quando eu me deparei com o município, a forma de me comunicar, entendeu? Então eu acabei começando a me expressar de uma forma... que às vezes era agressiva, era sendo o rapaz que ia... Era quase que reativo, né? Reagir à autoridade, eu era o rapaz que ia matar uma aula, eu era a pessoa que estava ali naquele movimento. Então, eu tive uma experiência totalmente diferente, entendeu? Então, se vocês vão me falar assim, como é que eram os professores? Eu não lembro do nome dos professores da minha época do município. Né? Então eu me sentia excluído. E até porque você ainda não se envolvia, né? Você ainda não sabia como se envolver. Não sabia como e tinha um processo de exclusão dentro do ambiente escolar, né? Eu tive colega, por exemplo, que era amigo meu, né? Da minha diretora, fala, poxa, não anda com o Leandro, não, porque o Leandro é uma má influência para você. Caramba, cara, né? Isso é bem ruim. E eu era criança ainda, eu era moleque, isso daí eu tinha 10 anos, 11 anos e coisa e tal. Então, era essa daí a trajetória, né? É quase que reforçar a questão negativa, né? Ao invés de trazer para si, né? Sim. Inclusive até dentro da própria educação física. Dentro da educação física na escola, né? Eu também não tinha uma participação assim efetiva dentro da educação física. Embora eu fosse muito bom de basquete. Teve época de basquete, eu matava a aula, né? Eu ficava naquela quadra de basquete o dia inteiro jogando basquete. Era o meu foco na época. Mesmo assim, por questão de comportamento e coisa e tal, não participava do time da escola. E aí, Leandro, aqui é assim, a gente vai e volta, tá? Não tem... A gente vai e volta. E aí hoje você... Só queria a tua opinião, porque eu acho muito importante isso que você levantou. Você como profissional de educação física hoje, como é que você percebe o quão errado foi essa abordagem na tua época infantil? Porque, acredito eu quero a sua opinião. Se hoje aparece na sua turma um garoto, um Leandro, a sua abordagem com certeza vai ser diferente pelo que você viveu, né? Olha, antes de contar isso, eu tenho que contar uma passagem. Como é que foi a chave, como é que isso daí virou, né? Como eu disse, eu não tive na escola. E aí um dia eu tive esse primeiro contato com a capoeira, né? Já na infância? Já entrando para a adolescência. Tá. E aí o profissional se chamava Sauler, né? Esse profissional, ele era muito bom capoeirista. Isso na escola? Não, no meu bairro. Tá. Só que ele não tinha uma boa filosofia, né? Filosoficamente ele não era bom. Não era uma pessoa que ia trazer, assim, questões para o meu comportamento que agregariam tanto, né? Então, eu comecei a treinar com o Sauler, mas depois aconteceu uma coisa muito interessante, que eu tive contato com o clube escolar. E no clube escolar eu conheci uma pessoa que se chamava Amaury Mendes. O Amaury, eu lembro do nome do Amaury. O Amaury, ele era um mestre de capoeira de um estilo chamado Angola, né, que era um estilo diferente. E ele era profissional de educação física, né?
e era um mestre de capoeira que tinha treinado capoeira lá na década de 70, tinha parado muitos anos e coisa e tal, e tinha voltado no clube escolar. Foi o primeiro lugar que eu encontrei uma referência, né? O Amaury era uma pessoa muito interessante, ele tinha uma barbona que ele não cortava aquela barba, ele não tomava água gelada, ele optava andar de bicicleta ou andar com o carro dele, ele tinha uma série de saberes que ele foi me passando e me envolvendo. Eu, por exemplo, quando eu entrei para o clube escolar, era um projeto que era voltado para pessoas que estavam matriculadas na rede municipal. Eu tinha sido convidado a me retirar do município na época, né? E a minha família, né? Mais uma vez, eu estou falando o que aconteceu, né? Eu, no 7º ano, fui convidado a me retirar da rede municipal. Já tinha repetido 2 anos, aí no 3º fui convidado a me retirar. E a minha família olhou assim, o Leandro não quer estudar não, acabou, estava fora da escola, no 7º ano. Eu acho importante essas passagens porque mostra como é que a gente tem que ter um olhar, né? Atento para muitas questões e não pré-julgar, né? E aí, Vânia, eu queria saber da tua opinião sobre essas questões, né? Como é que você percebe a importância da leitura do profissional? Porque, por vezes, o próprio meio pode excluir, como o Leandro botou, né? E aí, vou só corroborar com o que você falou para a gente ficar claro, não é falar mal ou falar bem, é um fato que aconteceu. Sim. E você teve certa exclusão familiar e escolar, vamos dizer assim. E aí, como é que você percebe, Vânia, como profissional de educação física, a importância desse olhar, de você agregar, de você acolher, como é que você percebe isso? Eu acho que a gente tem uma ferramenta maravilhosa, né, que é o esporte, alinhado, né, com outros saberes, né, como ele disse, é uma junção muito importante para o desenvolvimento da criança, né? E um profissional, ele bem estruturado, bem capacitado, ele consegue trazer essa criança para ele e transformar ele, né, num ser humano melhor. O esporte... E até porque a gente tem uma questão, que era que você continue falando, que a gente consegue gerar muito vínculo afetivo. Sim. Né? Então a gente consegue passar a ser... Nós somos amados. Né? E a gente passa a ter a confiança daquela criança. Então talvez, como o Leandro falou, que foi a capoeira no caso dele, mas pode ser... A educação física tem 1000 vertentes, mas pode ser qualquer tipo de esporte ou atividade que possa trazer essa criança de volta. Justamente. Né? Eu também não era aluna nota 10. Essa carinha aqui engana. Não imaginei isso. Pois é. Então, também tive meus problemas na escola, mas o grande X dessa questão é o esporte. O esporte, ele trouxe para mim, como é que eu vou dizer? É uma forma de eu expor, né, os problemas que eu tinha por trás, né, os traumas de infância, e me colocar vamos dizer assim, num patamar onde eu sobressaía. Né? Então, aí você tinha destaque. Justamente. Então, aquilo para mim, autoestima, né, enquanto criança, isso me fazia muito bem. Né? Então, eu queria sempre estar envolvida. Você respondeu, você tinha algum esporte específico que você praticava? Eu gostava de todos, né? Era esportista. Eu gostava de todos. Tanto é que eu pratiquei lutas, fiz vários tipos de esporte. Mas, assim, o queridinho sempre foi o handebol, porque era o da época da escola, né? Handebol, futebol eram os meus queridinhos. Mas jogava vôlei, jogava basquete. O handebol, a gente já teve alguns convidados aqui sobre profissionais de handebol. É um esporte que eu não consigo entender como é que a gente não consegue dar mídia para ele, porque é um esporte fantástico, né, o handebol. Ele precisa alcançar os patamares de vôlei e futebol, mas vocês deixam para outro bate-papo. Bom, e aí eu queria que vocês falassem, como é que foi essa sequência indo para o ensino médio? Já tinham pensado? Quero que o Leandro fale se essa capoeira já despertou alguma coisa ou não. Como é que foi esse momento de sequência? Pode continuar aí, Leandro. Então, a minha fala, ela corrobora com a da Vânia em relação a isso, né? Então, tipo, a capoeira, ela me deu um norte, né? Mas o que deu o norte foi a paixão, foi vibrar por aquilo dali, entendeu? Eu lembro quando eu vi o primeiro contato, a capoeira ela é muito rica, então eu vi aqueles movimentos acrobáticos, né? A musicalidade da capoeira, né? Então aquilo dali foi um encanto, foi um amor, assim, a primeira vista. Você se viu incluído, né? A inclusão, ela veio depois, porque primeiro eu vi uma coisa que me despertou um interesse muito grande, né?
E eu era uma pessoa que eu ainda não tinha um papel em nenhum lugar, então eu encontrei uma pessoa que me orientou, né? Me orientou: Leandro, segue esse caminho, volta a estudar. Então, reativei minha matrícula na escola. Ou seja, a capoeira também te trouxe de volta para a educação, né? A capoeira, sim, e um profissional. Um profissional, uma pessoa capacitada, qualificada. Que vai no que a Vânia falou, né? Como é que tem potencial um profissional para isso, né? Com um propósito, com uma filosofia, né? Buscando ajudar o próximo através daquele trabalho com a educação física. Né? Uma pessoa realmente disposta a dedicar um tempo dele, né? Fazer algo mais para uma outra pessoa. Então, dentro da capoeira, despertou essa paixão e aí as coisas foram fluindo naturalmente. E depois de um tempo eu me vi com função no grupo, função importante no grupo, entendeu? De organizar a roda, de passou a ter responsabilidade, mais novos, de participar de um evento, comecei a ser referência para outras pessoas. Então isso daí foi um período que começou a gerar um empoderamento. Perfeito. Né? E eu comecei também a ter um direcionamento sobre aquele caminho. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, deixa eu te perguntar antes de passar para a Vânia. Eu acredito que não, porque eu acho que era precoce. Mas nesse momento, era algo que você vivia porque você se identificou, ou você acha que já vinha um desejo de eu vou trabalhar com isso, ou ainda não passava na cabeça? Relembra aí. Olha, eu sou uma pessoa que eu me inspiro muito nas outras pessoas, então para mim era impossível ter nível superior. Para mim era algo assim. Não é algo que nem passava pela sua cabeça, entendi. Impossível ser um profissional de educação física, era impossível. Começava pela minha própria experiência de juventude, que era uma pessoa que era taxada como incapaz, problemática. Então Isso faz diferença, era a forma que eu me sentia. Eu vim da infância assim, entendeu? Entendo e vim de uma família que fui a primeira pessoa a entrar para o nível superior. E quando eu comecei a projetar isso, eu vou voltar um pouco lá atrás, né? Quando eu fui para a faculdade, eu não sabia nem que você tinha que cursar um semestre. Eu juntei dinheiro para pagar um bimestre, uma mensalidade. Que era referência de escola, né? Uma mensalidade. Eu olhei assim, vou entrar para a faculdade, vou pagar uma mensalidade e vou ser universitário. Então aí se eu não tiver dinheiro, eu trampo e não perco aquele período. Depois eu faço outro período e coisa e tal. Então eu não sabia nem como é que era. Eu não tinha nenhuma vivência em relação a isso, né? E antes da gente entrar na faculdade, que eu quero que a Vânia fale um pouco, mas eu só queria te perguntar mais uma coisa. Você acredita que existem muitas pessoas nessa situação, né? Parece que a própria sociedade, seja o ciclo social que ela esteja envolvida, parece que não te deixa olhar acima, né? E assim, vou parar aqui, vou parar aqui. Tem muito isso, né? De ter que furar essa bolha, né? Infelizmente, eu acredito que eu seja uma exceção, né? Então, por um conjunto de fatores, eu furei a bolha, cheguei em uma condição diferente, mas dentro de qualquer bairro, qualquer comunidade, a gente vê várias pessoas com potencialidades. Perfeito. Né? Depois, se eu tiver uma oportunidade, eu vou até falar dessa convivência, porque a capoeira, ela me faz conviver com uma pessoa que me fala assim: Leandro, eu só atendo pessoa classe A. Entendeu? Eu faço assim, assado para captar meus clientes, né? E eu convivo com uma pessoa que trabalha dentro de uma comunidade que não tem nada, né? Então, eu tenho esse... A capoeira não vê cifras, né? Oi? A capoeira não vê cifras, né? Ela não vê cifras e, assim, a gente vê com clareza. Eu até peço espaço, né? Por exemplo, dentro do João 23, eu tinha um amigo lá dentro do João 23 que eu ia lá, fui lá conhecer o projeto dele, cheguei lá, eles faziam inteira para comprar o uniforme das crianças, R$2, pegava os alunos, R$2. É uma outra realidade, né? Comprava o uniforme de uma criança, né? E aí aquela criança ia treinar, e daqui a pouco a criança não ia mais, ele saía de casa, né? Já tinha esse hábito já, ele saía de casa todo dia batendo de porta em porta para chamar pro treino, ia fazendo barulho na rua. Depois a criança não ia mais treinar, ele batia na porta: ô, dona fulana, que a gente comprou o uniforme para seu filho treinar capoeira e não está indo mais, a gente veio buscar o uniforme para dar para outra criança. Eu falava com ele: eu não consigo fazer esse trabalho que você faz, entendeu? É um trabalho diferenciado, porque ele tem a linguagem da comunidade, ele se dedica, né? Ele tem as estratégias para trabalhar dentro daquela comunidade.
é uma coisa totalmente diferente. E o que falta para aquela pessoa? Falta estrutura, falta ela ter acesso a chegar a escolaridade, né, para ela poder levar mais coisas para dentro daquela comunidade. Até porque se ela tiver estrutura, ela vai ter mais crianças furando a bolha, como a gente falou, né? Ela vai oportunizar muito mais, né? Para ele oportunizar que essas pessoas furem a bolha, ele tem que furar a bolha também. Exato, né? É verdade. E aí, Vânia, como é que foi esse momento de finalização de escola? Já passava alguma coisa pela cabeça? Como é que estava a sua cabeça na época? Vamos relembrar. Então, o meu sonho sempre foi chegar ao alto rendimento, né? Como atleta. Justamente, criança, né? Então eu assistia às Olimpíadas, eu ficava sonhando, um dia eu vou estar lá, um dia vai ser eu, mas a realidade era outra, né? Meus pais não tinham condições, né? Então, assim, o acesso ao esporte que eu tinha era só na escola, eu não tive outras possibilidades, né? E se meus pais não tinham condições de me manter, porque tem um custo alto por trás, e a gente sabe que até hoje é assim, né? Eu, na faculdade, eu lembro que alguns amigos que tinham filhos que eram atletas, né? Aí vendiam um docinho aqui, faziam uma rifa ali, para a gente poder ajudar, para viajar para outro estado, para competir, e é assim até hoje a realidade do nosso país, do nosso estado. E a gente vê os reflexos nas Olimpíadas, né? É isso, não é? Justamente. Então, assim, eu cresci sonhando, né? Continuo sonhando. Hoje, não, claro que eu não vou ser uma atleta, mas posso ser uma treinadora, né? Claro. Então, assim, você é uma treinadora, justamente, de atleta, né? Então, assim, esse é o sonho agora, né? De formar atletas. Tá, e aí em que momento na sua vida que essa chave vira? Em relação a não vou ser atleta e vou ter que trabalhar. Ou eu vou ter que começar uma graduação nesse momento. Então, aí eu engravidei aos 18 anos de idade, né? Você tinha saído da escola? Já tinha saído da escola, engravidei, e aí casei, fui ser dona de casa. A chave virou, tem pouco tempo, eu tenho 7 anos de formada, né? Esse período eu me dediquei à minha família, né? Foi uma escolha que eu fiz de me dedicar integralmente à minha família, né? Então a minha filha mais velha hoje está com 25 anos, a mais nova tem 19 anos, só tem essa carinha assim. Olha isso, né? Depois você deixa a receita pra gente colocar aqui embaixo. E aí, um belo dia, a chave virou, eu preciso me movimentar, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a estudar. E foi então que eu decidi fazer um curso de graduação. No primeiro momento não foi educação física, não. Fala pra gente agora, tô curioso. Então, no primeiro momento eu decidi fazer farmácia. Não sei porquê, não me perguntem. Não me perguntem. Não tinha fundamento nenhum. Nenhum. Eu acho que é a maternidade. Entendeu? E nesse período, né, que eu fui fazer a minha inscrição, meus pais adoeceram e eu não dei continuidade, né? Eu tive que parar, né, e dar assistência aos meus pais. E foi aí que a chave virou. Foi aí que uma vozinha lá dentro disse: por que não educação física? A vida toda você fez educação física, a vida toda você gostou, você sempre praticou esporte. A paixão veio falando, né? Justamente. E aí eu decidi ver como é que funcionava, como é que era a grade. Eu falei, vou fazer. E decidi e me entreguei de corpo e alma. Foi algo que eu fiz com muito amor, com muito carinho. E a cada período eu ia me apaixonando mais. E eu me apaixonei muito mais quando eu fui fazer o bacharelado. Aí eu me encontrei. Que aí volta no sonho antigo, né? De atuação, de competição. O que não me deixou atuar na escola, porque esse era o meu foco principal, atuar na escola. Mas no estágio, não sei por qual motivo, eu percebi que aquilo ali não era para mim. Como é que é bom vivenciar, né? Justamente. Foi no estágio que eu falei, isso aqui não é para mim. E aí veio a frustração, porque eu estava... Idealizou algo que justamente. E aí eu falei, o que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu resolvi fazer mais um ano, fiz o bacharelado.
E aí eu me encontrei. Quando eu fui fazer o estágio, eu falei, nossa, isso é pra mim. Quando eu vi anatomia, eu falei, meu Deus, eu amo isso. Fisiologia, eu amo isso. Eu quero isso pra minha vida. E aí, você traz essa história, como é que é bacana que as pessoas vivenciem, né, as possibilidades. Sim. Porque a educação física te oferta 1001 ferramentas. Justamente. E é válido, porque imagina Isso se você aí. se frustra e não busca. Isso aí. Né? Isso aí. Então, assim, foram chaves que foram virando. E aí eu trilhei o caminho. Eu falei, eu quero isso, eu vou fazer assim, vai ser assim. Trabalhar com mulheres, não sei se a gente já pode chegar nesse assunto. Vamos chegar daqui a pouco. Antes de chegar, eu quero te fazer uma pergunta que me veio aqui à cabeça. Então vai. Como é que as filhotas ficaram quando você falou que ia voltar a estudar, fazer faculdade? Então, isso aí gerou um problema muito grande. É mesmo? Gerou um problema muito grande. Porque, assim, acostumadas a me ver a mãe, de repente a minha vida dá uma reviravolta. Agora eu falei assim, calma aí que eu vou tirar essa roupa de mãe, que agora eu vou pensar. Justamente. E foi tudo muito rápido, né? Eu terminei a faculdade, eu já estava trabalhando, quando eu vi eu já estava com... Você ficou muito tempo fora, né? Direto. De repente eu estava... eu já era dona de uma academia só de mulheres. E tipo assim, muito rápido. E eles não estavam preparados, eu também não estava preparado para essa reviravolta na minha vida. Mas hoje está tudo bem. Graças a Deus. Leandrão, como é que foi isso aí? Vamos lá. A gente já entendeu essa parte que eu acho que é muito importante que você trouxe de... Cara, isso nem passava pela minha cabeça. Como é que foi essa sequência? Né? Como é que se desenrolou? Isso aí, fala pra gente. Então, eu era capoeirista, né? E tava dentro dessa questão de começar a trabalhar com capoeira. E eu presenciei um período que estava começando a surgir a exigência, a profissionalização, né? Então eu vi muitos mestres de capoeira muito bons, né? Perdendo seus espaços, suas funções por falta de escolaridade. E ao mesmo tempo eu estava convivendo dentro da capoeira, olha só como é que o meio é importante, estava convivendo dentro da capoeira com pessoas que estavam fazendo pré-vestibular, que estavam se preparando para a faculdade, pessoas de classe média e coisa e tal. E como eu estava no grupo, né, as pessoas me incentivavam, eu não lembro qual ano que eu estava, né? Mas as pessoas me incentivavam, vamos lá, Leandro, você consegue, vamos estudar, vamos não sei o quê. E aquilo dali me despertou. Na época eu fiz um supletivo, né, que é o... Tem o provão do governo. Eu vi até num podcast alguém falou isso. Eu estava no ensino médio, né? Trabalhava em um supermercado, já tinha descoberto que aquilo dali não era o que eu queria para minha vida. Mas eu vou ter que te interromper, porque o que você falou me tocou de uma forma absurda. Porque senão a gente vai deixar passar. Que diferença na sua vida do que você recebeu na escola, de nãos, se afastem, se distanciem, aí você chega na capoeira e os caras, não, vai lá, cara, vai lá. Tipo, olha que fantástico isso. Né? Dentro do esporte, dentro do que você se apaixonou, as pessoas como a Vânia falou, você teve um destaque, você se encontrou e as pessoas... Isso é muito legal, cara. Sim. E a capoeira, ela, na minha vida, ela foi um mundo, né? Porque a gente tinha um evento de capoeira, né? E aí você tinha contato com pessoas de todas as classes, de vários culturas, países, né? Diferentes, entendeu? Eu tive a oportunidade de conhecer gente, por exemplo, de Angola, bater um papo com uma pessoa de Angola, né? Você vê a realidade totalmente diferente de Angola, então foi uma expansão, né, de possibilidades e cultural. E foi abrindo sua mente também, né? Com certeza. Nessa mesma época eu era um pouco mais novo, mas muitas pessoas que conviviam comigo foram para o exterior. A capoeira estava abrindo muitas portas, né, para as pessoas, né? E dentro dessa questão despertou essa possibilidade. Então eu fiz esse provão. Na época ninguém passou em todas as disciplinas e eu deixei para lá. Na mesma época eu estava tentando trabalhar com capoeira, né? E a dona de uma escola falou comigo, Leandro, se você estivesse estudando educação física, eu te colocaria como estágio. Não é muita coisa, mas é um dinheirinho. Já abriu outra. Pra te ajudar. Eu olhei assim, estágio, né? Na minha cabeça um estagiário ganhava um rio. Foi aí que veio a ideia. Ainda ganha. Sem ledo, engano. Eu era muito cru. Não dava nem pra pagar o mestre. Não dava pra nada.
E aí que veio a ideia de fazer um mês de faculdade. Vou me tornar universitário. Na época eu tava fazendo um trabalhinho com capoeira e tava me rendendo R$80, né? Isso daí tem muitos anos, né? R$80 não era tão pouco assim não, mas era pouquinho, era, sei lá, 1/3 de um salário mínimo, né? Eu tava começando ainda. Aí eu olhei assim, poxa, eu vou nessa. Aí olhei como é que tinha sido a minha performance, né? Aí descobri que eu tinha passado em todas as matérias. Caramba, e ninguém tinha passado em todas as matérias, é só eu que passei em todas, né? Que legal. Aí eu falei, pô, é agora. Bacana. Eu ainda incentivei um outro colega, né? Eu cheguei pro mestre Del, que é um amigão meu. Aí tinha também o Thiago, também, que é do jiu-jitsu, tá no exterior. Aí eu falei pro Del, o caminho é a gente fazer educação física, a gente vai ser universitário, cara. E aí o mercado vai ver a gente de uma forma diferente. E é verdade. Depois chamou o Thiago também, era muito inacessível, era muito caro na época, né? E aí eu encontrei a primeira bolsa, que foi na Faculdade Uniswan, lá de Bom Sucesso. Então eu trabalhava pertinho, de dia. Pertinho. Eu dei sorte. Então eu trabalhava de dia, né? De noite pegava o parador, né? Porque o expresso não deixava em Bom Sucesso, pegava o parador, ia lá para Bom Sucesso, voltava para no outro dia trabalhar. Final de semana ainda tinha a obra da casa ainda, que estava começando a fazer minha casa. E isso sem grana, né, cara? Sem grana, sem grana. É o que a gente costuma dizer quando a gente gosta de trazer o Centro de Memórias, é porque as pessoas precisam entender que é isso, né? Você não pode desistir no primeiro obstáculo, você tem que perseverar, né? É a peleja. Você tem que perseverar, né? Persistir, né? Não é insistir. Insistir é quando a gente tem alguma coisa errada, persistir, né? E não desistir, exato. Né? E você traz uma história muito bacana de como é que o meio é importante, né? Se rodeie de pessoas que te motivam, né? Porque isso facilita o caminho, isso te dá força, te dá combustível, né? Como é que foi esse primeiro momento? Como é que foi essa entrada no mercado de trabalho? Foi só a capoeira? Apareceu alguma outra coisa? Fala pra gente. Então, eu terminei a graduação, né? Já fiquei trabalhando no lugar onde eu fiz o meu estágio. Isso é muito legal, né? Quando você consegue... Até quero agradecer, né? Agradecer ao Alisson, ele é professor também de Educação Física, que foi uma pessoa assim que contribuiu muito, agregou muito na minha vida profissional. Fiz meu estágio praticamente todo com ele lá no estúdio dele na época. E ele abriu uma porta, né, para eu poder iniciar o meu trabalho remunerado. E foi ali que eu comecei, né? Fiquei ali um período. Apareceu uma oportunidade de eu trabalhar nesses projetos da prefeitura, né? Que na época é o Rio Ar Livre, ginástica para idosos, né? E eu fiquei 2 anos trabalhando antes da pandemia, e veio a pandemia, foi onde aí o projeto se encerrou, né? E foi aí que eu decidi também nesse período iniciar um trabalho por conta própria, né? E que deu início ao meu CT, né? Tá, antes de falar do CT, eu não quero deixar que isso passe em branco, porque sempre que um convidado traz essa abordagem, eu peço muito para que ele fale sobre isso. E eu queria muito que você falasse sobre a importância do trabalho com a terceira idade, com a melhor idade. O quanto que a gente é fundamental na vida desses idosos, dessas pessoas que, por vezes... né, trazendo um pouco a referência do Leandro, são descartadas da sociedade, né? Parece que não serve mais, né? Como é que você percebe essa importância tendo trabalhado com esse público? Primeiro que é um público maravilhoso, né? A galera já com a mentalidade totalmente... A experiência está toda ali. Então assim, e você ganha bolo. Né? Aqueles melhores sucos. Então assim, a galera que não se estressa com nada. Então assim, E eles reconhecem, né? O reconhecimento do seu trabalho, valorizam o que você faz. Então, assim, é um público maravilhoso de se trabalhar. E é um mercado, né? É um mercado. E é um mercado que eu quero atuar agora. Você ia complementar? Pode complementar. Se eu puder. Claro, vocês podem tudo. Eu estava falando sobre isso esses dias, né? A terceira idade... é um grande público, né? São pessoas que têm tempo, né? Bom. Tem tempo, elas te seguem,
entendeu? Então você proporciona para elas uma atividade que elas estão realmente com a carência de atividades, né? Muitas vezes também tem um dinheirinho também para se financiar, né? Para investir em material, ou se tiver que pagar uma mensalidade, e é um público extremamente afetuoso, né? Muito gostoso trabalhar, então o feedback é quase que simultâneo, né? Com certeza. E é um mercado que a população está cada vez mais velha. É o futuro. Não vai acabar. Não vai. Esse mercado, né? E aí, né, eu dei início. O que eu fiz? Eu comprei meia dúzia de cone, meia dúzia de bambolês, né? Fui para a praça dar aula particular. Eu levei minhas 2 filhas e 2 sobrinhos. Já para mostrar que tinha aluno. Então assim, estratégia boa. Estratégia, né? Eu dava aula para a prefeitura na parte da manhã e à noite eu comecei com esse projeto, né? E eu tirava foto, eu montei uma página no Facebook na época. Então, aí uma aluna, que foi aluna minha lá da Exercitar, entrou em contato comigo. Vânia, você está dando aula onde? Eu falei, estou trabalhando na praça. Quanto é a mensalidade? Eu não sei. Na época eu não tinha noção de nada, né? E eu falei assim, me paga X e vamos começar. E foi a partir daí que começou o meu CT. Eu fui para cima da minha casa primeiro, aí depois, na pandemia, a minha casa ela ficou insustentável pela quantidade de mulheres, né, de pessoas, na época que liberou a academia, né, para poder a gente atender. E a procura foi muito grande, a demanda foi muito grande, eu tive que alugar um espaço maior e aí deu início a tudo na minha vida, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta que muita gente tem essas dúvidas quando a gente vê no senso comum. E o medo de empreender? Olha, eu vou te falar... Eu quero que todo mundo fale assim, ó. Eu estava na minha zoninha de conforto, lá em cima da minha casa, não preciso pagar aluguel... E aí a hora que Deus entra na vida da gente, tipo que dá-lhe um chute, vai. Porque foi praticamente isso que aconteceu. Né? Na pandemia, a coisa tomou uma proporção que eu não tive para onde correr, a não ser encarar a realidade. Eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso... Porque realmente é um desafio, né, Vânia? É um desafio. Porque você está ali acomodado no momento incerto de pandemia. Justamente. Você pensa no aluguel, você pensa em tudo. E eu falei, é a hora. E fui, deu certo, a academia lotou, bombou. Muita gente na época com problema de depressão, né? Então, ainda mais pós-pandêmico, né? Então, teve muito quadro de saúde mental. Eu vi muitos testemunhos na época de alunas que aquilo ali foi uma válvula de escape. E aí, explica pra gente, o seu CT, ele tem um enfoque em mulheres, né? Isso foi automático ou foi uma escolha sua? Então, isso foi automático, não fui eu que escolhi, não. Foi da demanda, né? Até porque trabalhar com mulheres não é fácil. Quem a mulher sabe, né? Então, assim, foi algo que foi acontecendo. E até o dia que uma aluna chegou para mim, porque eu até atendia homens, mas era esposo de aluna, mas era muito pouquinho, muito, né? E ela falou assim, poxa, Vânia, por que não só mulheres? A gente fica até mais à vontade. E eu falei, poxa, só mulheres vai me limitar. Na minha mente, né? Na minha cabeça ia me limitar. Mas eu falei assim, quer saber? Vai ser só para mulheres. Aí decidi. Os homens ficaram tristes, né? Os maridos, né? Na época. E resolvi e não me arrependi, não. Porque, na verdade, são duas vertentes, né? Ou você olha pelo lado de limitar, ou você olha pelo lado de potencializar, porque é um público também que tem esse espaço, né? Sim. E deu certo, e está dando certo, né? Não estou mais em Campo Grande, depois eu quero falar sobre isso. Pode falar. Pode falar? Tempo é seu, então, tempo é de vocês. Mais uma vez, né? Eu estava aqui em Vila Nova, tem 22 anos que eu moro aqui em Campo Grande, e o imóvel onde eu estava foi vendido, né? E aí eles me pediram, eu precisei sair e eu tive que voltar para Vilar dos Teles. Então eu estou lá porque eu tenho um imóvel lá
E Voltou pra sua raiz. voltei para minha raiz e foi mais uma vez de Deus me tirar da zona de conforto. Mas aí o CT saiu daqui e foi pra lá? Saiu daqui. Ou foi seja, pra- você mudou o público também. É. Mais um desafio. Mais um desafio agora. Saí da... Tem pouco tempo essa mudança? Tem um mês. Estamos no momento de atenção. Tem um mês, assim, foi tudo muito rápido, eu fiquei louca, doida, falei, meu Deus. Tá, e como é que tá esse mês? Fala pra gente agora, eu tô curioso. Então, eu estou em período de obra lá. você tá Tô ajeitando as coisas, né? Isso, estou ajeitando para começar. Aproveitei para me dar umas férias. Até tinha falado com ele que eu estou de férias. Ele falou, como assim de férias? Eu falei, estou de férias. É, porque quem empreende é difícil conseguir Ela sair, né? como é estar de férias. Exatamente assim que eu falei. É bom isso. É maravilhoso. Eu nem tenho dado os bons dias que eu dou, que eu não estou conseguindo acordar cedo. Aproveite. Aproveite. A obra acabar. Então, assim, eu estou nesse período de transição, de mais uma vez de recomeço, né? Mas eu deixei um legado aqui. Isso é legal. Eu tenho certeza que eu deixei um legado positivo. Isso é muito legal. Né? Então, assim, é só um período que eu vou ficar lá até me reestruturar de novo. E eu volto para cá, se Deus assim Já deu permitir. certo. Já deu certo. O que eu quero, só rapidinho, o que eu quero falar é que não tenham medo de arriscar. Né? isso. Eu não tive medo. Eu não tive medo. Mas se você também não tiver as pessoas certas do seu lado Leandro tá de prova disso. Como é bom ter pessoas boas. para te dar aquele impulso, né, você acaba se reprimindo. E aí, escutando essa história, Vânia, quando você toma a decisão de quebrar o medo e empreender e montar o seu negócio, talvez tenha te preparado para esse momento agora. Se você não tivesse feito antes, talvez você não fosse dar conta, né, dessa mudança de... Justamente. Então, assim, desafio, você Foi uma bater no peito e vai. Foi uma mudança bem radical, né? Porque assim, Sim, estruturada, 22 anos. 22 anos aqui, meu nome. As suas filhas, muito diferentes. né? Conhecida. Então, assim, isso tudo mexeu muito com o meu emocional, né? Mas eu sei que Deus tem um propósito para todas as coisas. Já deu certo. É isso. E aí, agora vamos tentar enumerar todas as suas entradas, porque eu não sei se a gente vai ter tempo. Antes disso, eu tenho um elogio para fazer para essa mulher, né? Eu tive com ela na premiação do CREF, né? E eu vi uma pessoa apaixonada pelo que fazia, apaixonada pela academia, pelo trabalho dela. Amém. E vi as pessoas chegando realmente acreditando no que ela faz e apoiando, né, o trabalho dela. Então, é isso. Eu vi uma pessoa com propósito ali no que ela estava fazendo. É bom quando a gente vê alguém assim. Bom, Amém. eu tenho certeza que essa nova fase agora vai Obrigada. ser de sucesso. Estourar. Vai estourar. Por isso vocês estão aqui. Sim. E aí, como é que começa essa sua trajetória já como profissional de educação física? Então, durante esse período que eu comecei na escola, né? Uma escola me indicou para outra, eu me vi estagiando e dando aula de capoeira em 3, 4 escolas. Caramba. Assim, vou resumir ao máximo, né? E aí, em um período curto de tempo, me convidaram para fazer parte de uma ONG que se chamava Transformando Viver, uma ONG conveniada à FIA, né, que inclusive pagava muito bem, para trabalhar com pessoas dependentes químicas e em situação de vulnerabilidade social. Então foi o meu primeiro boom, assim, né? Na época eu era estagiário ainda, eu não era profissional de educação física. Fiquei muitos anos, né? Após esse período, eu tenho que entrar nesse assunto aqui, porque eu também comecei a ter a experiência de estagiar em uma academia. O contato com a academia era trabalhar. E aí uma época eu olhei assim, uma academia na Estrada do Campinho, bem iluminada e coisa e tal. Pô, eu vou ali. Eu acho que eu vou tentar um estágio ali. Né? Comecei a estagiar em uma academia também, né? E isso daí foi, assim, coisas que foram extremamente importantes e deram um direcionamento para toda a minha carreira. Não, e deve ter sido um período, né? Porque três escolas, mais o projeto, mais a academia, mais a faculdade, tu dormia que horas? Eu tinha que pagar a faculdade, né? Tinha obra da casa também para fazer, tinha que trabalhar. Mas é a correria que tem que ser feita. Era a correria. Mas isso me deu uma vivência muito importante que eu vou entrar até agora. A minha primeira matrícula pública no estado, eu passei, eu ainda estava na faculdade. Eu estava no último período da faculdade,
né? E foi extremamente importante para mim ter passado naquela matrícula. Quando eu fui fazer a prova, foi o primeiro concurso na área de educação física que eu fui. Mas eu fui fazer a prova com um empoderamento, sabe? Era o teu dia a dia, né? Era o meu dia a dia. Eu olhei assim, eu vou lá fazer uma prova sobre tudo que eu já faço no meu dia a dia. E não deu outra, não. Eu cheguei lá, as perguntas eram coisas que eu já estava acostumado a lidar. Até as disciplinas que eu fiquei reprovado na faculdade por falta de tempo, né? Porque é uma luta aí para o meu sucesso estudar, né? Ainda mais morando em Santa Cruz, né? Em Campo Grande, coisa e tal. Mas era uma luta. Mas depois, né, reviver aquelas disciplinas, estudar, me preparar, aquilo dali agregou muito para ter essa performance, né? Então, foi isso. Eu trabalhei nessa ONG, eu tive a minha primeira matrícula, então eu já me formei estando dentro do mercado de trabalho, passaram alguns meses a assumir minha primeira matrícula pública, dava aula de capoeira, já não mais nesse projeto, né, mas dava aula de capoeira em escola particular e também entrei nesse universo da academia, né? A academia ela tem uma história muito legal. O proprietário da academia, essa academia se chama Tonos. O proprietário da academia, o Luiz, era uma pessoa muito boa, um profissional de educação física excelente. Na época que eu estava me formando, eu estava um pouco apertado de grana e coisa e tal, e o Luiz falou para mim: pô, Leandro, você está se formando, eu estou querendo te aproveitar como profissional e coisa e tal. Eu falei: Luiz, só que tá difícil, eu tô devendo uma mensalidade, coisa e tal. Ele: não, Leandro, eu pago uma mensalidade tua, tu dá teu jeito de pagar o CREF e coisa e tal. Volta no que a Vânia falou, como é que é bom ter pessoas boas ao seu redor. Sim, isso daí aconteceu comigo em várias fases. O processo vai ficando um pouco mais leve, né? Se tem apoio, né? Uma rede de apoio uma rede de apoio, exatamente. É fundamental, né? Então foi fluindo dessa forma, né? Então eu vou pegar aqui por áreas aqui, eu vou falar primeiro da capoeira, como é que foi esse progresso, né? Então eu trabalhei dentro da capoeira, tinha um propósito muito grande com a capoeira de beneficiar o próximo, de ajudar as pessoas, ainda não era necessariamente com a pessoa com deficiência. Era o que você viveu, né? Já tinha um olhar pro idoso, já tinha esse olhar de oportunizar, né? Então eu tentei trabalhar na Vila Olímpica de Santa Cruz na época, fui voluntário na Vila Olímpica de Santa Cruz. E aí veio a minha primeira experiência, né, com a capoeira no Centro Esportivo Miésimo da Silva. Que é um complexo fantástico, né? Assim, eu já tinha muitos alunos com deficiência, mas quando eu cheguei no Centro Esportivo, né, eu comecei a acolher um grupo muito grande, né? E por que tinha esse acolhimento dos alunos? Porque tinha uma carência de um profissional que realmente fizesse adaptações no seu trabalho, que realmente tivesse um olhar, né, um propósito com aquilo ali. E eu acho que fica uma coisa muito importante, né? Se um profissional de educação física, ele tem que procurar alguma coisa que motive, que ele consiga enxergar como propósito. Eu vejo de forma muito clara porque que eu tive tanto progresso nas coisas que eu fazia, né? Porque eu era apaixonado e via propósito, né, naquilo que eu estava exercendo, né? Então, se a pessoa estiver pensando só no dinheiro, né, só em chegar ali, pô, tô precisando de dinheiro, aparecer uma vaga para me dar aula de capoeira em tal lugar, vou dar aula de capoeira em tal lugar, né? Ela não vai conseguir desempenhar seu papel com excelência, entendeu? Ela tem que realmente acreditar naquilo que ela está fazendo. Então, e tem que se capacitar para isso. Eu acredito que essas pessoas elas se sentiram acolhidas, né? Então teve uma troca de momento político, né? Eu tive que sair dessa instituição, foi aí que começou meu projeto com capoeira adaptada. Porque nessa época eu ainda não tinha nenhuma capacitação nessa área. Tinha uma capacitação muito rasa, né? A vivência da faculdade, alguma coisa que eu li, mas eu não tinha ido buscar formação, né? Então, quando teve essa troca política, que a instituição ficou algum tempo parada, né? Esses alunos eles me procuraram e falaram: Leandro, a gente quer continuar treinando com você legal, em algum lugar e coisa e tal. Então, eu procurei o primeiro espaço e levei eles para lá. E foi aí que eu comecei a me capacitar, né? Eu fui buscar fazer uma especialização em educação especial, psicomotricidade e coisa e tal. E aí o que aconteceu? Esse trabalho foi fluindo
E eu tive uma segunda participação E aí eu tive uma segunda participação no Centro Esportivo. Isso daí não foi logo recente, não. Foram A gente tá anos depois, né? Porque primeiro teve a troca de gestão, a gestão nova não me colocou, embora meu trabalho fosse de excelência, a gestão nova ela não me colocou, já tinha um profissional que tinha apoiado, né? Então eu tive que esperar uma nova oportunidade, né? Então alguns anos depois veio essa nova oportunidade e aí eu tinha um projeto já meu, eu parei de fazer esse projeto e voltei para o Centro Esportivo. Caramba. Voltei para o Centro Esportivo pensando, vou acolher todo mundo no Centro Esportivo agora. Porque vou conseguir ajudar mais pessoas, né? Conseguir, e vou acolher todo mundo. Só que não aconteceu isso. Algumas pessoas não voltaram, não se adequaram à forma que estava organizado, as turmas, né? E aí eu vi aquela coisa um pouco perdida, mas fui tocando o trabalho que fluiu e conheci outras pessoas e, enfim, né? Quando a gente persiste, né? A gente vê o que não deu certo, a gente exclui, o que dá certo a gente continua, a gente transforma aquilo que não deu certo. Por que não deu certo? A gente vai buscando outras formas, né? Foi o que a Vânia fez também, né? Decidiu que vai ser mulher, deu certo e... É assim, né? Assim, sem zona de conforto, né? Então, hoje vocês estão fazendo bastante isso. A gente deu esse passo, né? Então foi fluindo o trabalho, foi maravilhoso aquele período de trabalho. Só que depois também ele se tornou insustentável e aí eu acabei tendo que sair. Eu saí dessa instituição, né? E esse público que eu conheci, que eu acolhi, né? Ele ficou um pouco perdido, né? E aí algumas pessoas conversaram comigo, Leandro, a gente quer treinar com você, essa situação de troca de profissional, essa situação de troca de gestão, né? A gente precisa realmente de um local e coisa e tal que seja nosso. Então, na verdade, foi uma demanda assim, um pouco que dos alunos, né? Eu tinha esse pensamento também, né? Mas eu não conseguia ver de forma clara. A gente sempre vai escutando uma pessoa, outra, né? Então, primeiro eu fui para a lona, olha só como é que são as coisas. O primeiro lugar que eu fui foi para a lona cultural. Aí cheguei na lona cultural, o espaço, né, foi cedido de muito boa vontade, mas era quente para os alunos com deficiência, né? Então o horário que tinha disponível não era legal. Aí na lona eu fiquei basicamente com uma aluna com deficiência. Uma aluna, E foi interessante, mas só que tava naquele processo, né? Gente, vamos ver outro espaço, pergunta. Aí a gente conseguiu na paróquia de Santana. Eu falei, gente, pergunta na paróquia, porque tem um salão, de repente o padre Rafael cedeu gentilmente um espaço maravilhoso, com banheiro, com acessibilidade e tudo. Aí eu fui e falei pra minha única aluna que eu tinha treinando comigo lá, ela falou pra mim, Leandro, eu não vou pra paróquia porque eu não me senti bem com alguma coisa que aconteceu lá e coisa e tal. Aí eu, caramba. Aí fiquei pensando como é que era, né? Mas aí quando eu cheguei na paróquia, realmente o padre Rafael é uma pessoa muito bem intencionada, muito boa, né? Fomos acolhidos maravilhosamente bem naquele espaço adequado, com estacionamento e coisa e tal. Aí começou a vir todo mundo. A primeira aula que eu dei na paróquia, assim, que eu consegui reunir o pessoal, eu olhei assim, caramba, gente, por que eu tinha parado de fazer isso? Eu não devia ter parado com esse trabalho nunca. Realmente eu tinha conseguido me reorganizar, eu tinha conseguido uma proposta que realmente representava o meu propósito e de repente eu desconstruí porque eu tinha aquele pensamento, né, de estar naquela instituição e coisa e tal. Na verdade foi uma tentativa, mas você conseguiu, né, reorganizar e voltar a atender. Eu queria aproveitar esse gancho que vocês dois têm essa iniciativa, né, o Leandro já falou um pouco, que é essa questão da inclusão, que é essa questão desse olhar. E aí, tanto que vocês estiveram no Oscar, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Queria que você explicasse também essa iniciativa do fisiculturismo, para que a gente possa entender. E primeiro, por quê, né? Como é que isso surge na sua vida e como é que você interpreta esse momento? Então, o Pablo, né? Que foi o meu primeiro aluno, né? Com deficiência. Aí você me perguntou naquela hora sobre o medo, né? Aí sim veio o medo, né? Porque eu nunca havia trabalhado com ninguém assim.
E eu fiquei com muito receio, né, de causar algum dano a ele, né, prejudicá-lo, né. Mas graças a Deus eu fui buscando orientações de outros profissionais. E no decorrer eu precisava sempre motivá-lo, né. Então ele foi progredindo à medida que eu ia treinando, ele foi progredindo. Só que chegou numa hora que eu percebi que estava pouco, que tinha que ter mais. Isso no teu CT? Isso, no meu CT. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, em qual modalidade eu posso inseri-lo? Esse foi o pensamento, sem ele saber de nada. E aí eu fui buscar o cross, fui buscar, né, basquete, outras modalidades, né? Fui atrás de uma modalidade que eu pudesse promovê-lo como atleta. Porque essa era a minha intenção, saber que ele tinha perfil para aquilo ali. E ela dizendo que não ia ser treinadora e técnica. Aí, ó. E eu sempre fui apaixonada pela musculação. Desde novinha, eu comecei a frequentar a musculação aos 14 anos de idade. Fisiculturismo era algo que sempre, né, me trazia assim, um olhar, né? E aí, um dia eu cheguei para ele e falei assim, Pablo, tu quer ser um fisiculturista? Ele nem sabia o que era. Aí ele falou assim, o que é isso? Eu falei, aí eu zoando, brincando, falei, vai ficar igual a Graciane Barbosa. Aí ele riu, sério? Eu falei, não, né? Claro que não, mas pode chegar lá se você quiser, brincando, né? Aí ele falou assim, vamos embora, o que eu tenho que fazer? E aí eu falei assim, olha, primeiro você tem que querer, né? Segundo, você vai ter que ter muita disciplina em relação aos treinos e em relação à alimentação. E aí a gente vai buscar alguém, porque eu não tinha vivência na área do fisiculturismo, né? E aí eu procurei uma parceria, né, que foi o Naja, na época, e conversamos com ele e tal, e ele aceitou a proposta, né, de treinar, de me ajudar, né, treinar, quem ia treinar ia ser eu, mas ele ia me dar todo o trâmite da logística, técnico, né? Isso, da logística de um fisiculturismo. E foi aí que a gente iniciou, foi aí que a gente começou a ver os treinamentos, vieram as dietas. Legal. E foi lindo, porque ele se apresentou aqui na Nona Cultural, no Mister Zona Oeste, sim, foi lindo, foi maravilhoso. Aí surgiu a oportunidade de Escóbulo, né, de Miron, do Oscar, da Educação Física, e o meu intuito, né, não só de promover o Pablo, era também entrar para a história da educação física, né? Então eu vi ali uma oportunidade. Eu falei assim, opa, eu quero isso aí. Posso te falar um segredo? Você já está na história da educação física. Aí eu falei, eu quero isso aí. Topa, Pablo? Ele falou assim, vamos embora. Eu falei, então tá. Então, aí fiz a inscrição do meu projeto, né? E a gente participou junto com ele. Ele foi o ganhador. E como é que é importante, né, Vânia? Você oportunizar. Por que não uma pessoa com deficiência ser um fisiculturista? Por que não? E aí, o que veio após, né, todo esse trabalho com o Pablo? Hoje o Pablo, ele trabalha, né, ele faz nutrição, ele tirou a habilitação dele agora. Então, assim, ele estava condicionado a viver, né, numa dependência dos outros. Furou a bolha. Furou a bolha. Justamente. E aí, isso? E aí vem uma pessoa, né, que Deus vem, envia e tira ele da zona de conforto dele. Você literalmente não consegue tirar de conforto. E traz para ele uma possibilidade através do esporte, da educação física, e transforma a vida do cara. E é isso, a educação física é isso. Tá falando do Pablo, fantástico. Você vê o Pablo, né? Aí você vê a postura dele, justamente, como é que ele tá realmente se sentindo empoderado, pertencente, né? E é um atleta mesmo. É um atleta. Sim, todos os benefícios que a atividade física trouxe. Cara, é surreal, é maravilhoso. E aí, como é que vocês percebem essa importância, né? A gente está quase chegando no final, espera mais um pouquinho. Agora a gente está se soltando. Espera mais um pouquinho. Mas eu não queria encerrar esse bate-papo sem vocês falarem como é que vocês percebem a importância do profissional de educação física olhar para esse público, né? Porque vocês tiveram esse olhar, vocês tiveram essa dedicação. Achei muito bacana quando o Leandro disse, fala assim, não era para eu ter saído,
Porque você entendeu a tua importância naquele meio. Como é que vocês percebem a importância para o profissional de educação física olhar para esse público? Pode falar. Então, eu acredito que o profissional de educação física, né, ele tem que ver realmente um propósito na profissão, né? Ele tem que enxergar possibilidades dele estar ajudando o próximo dele. E dentro da área da pessoa com deficiência, pelo menos o meu trabalho ele se baseia nisso, né? Quando eu vejo uma pessoa com deficiência, eu vejo possibilidades onde a intervenção do profissional de educação física pode estar melhorando a qualidade de vida, a autonomia. Ao invés de ver a limitação, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa cadeirante, entendeu? Eu trabalho com pessoas com paralisia cerebral, né? Às vezes nível 5, que está na cadeira de rodas, então eu já vou observando a possibilidade dele de mexer o pé, a possibilidade de mexer a cabeça, a possibilidade dele interagir, né? Isso daí você tem que ter uma sensibilidade muito grande, é aquilo que eu falei, né? Você tem que ter um propósito com a educação física, né? Então, quando você está ali na frente daquela pessoa, né, e você faz uma atividade com ela e você desperta essas possibilidades de movimento mínimas, né, e você trabalha essa questão com ela, você está levando um olhar de possibilidades para o responsável, sabe? Às vezes você vê o brilho nos olhos de uma mãe, de ver o filho interagindo, cantando uma música, às vezes fazendo um movimento dentro da possibilidade dele, fazendo as adaptações necessárias para que ele possa executar o movimento. Você vê o quanto é importante para aquela pessoa que está participando daquela aula, né, aquela pessoa com deficiência, né, dentro da possibilidade dela superar o limite, o quanto que aquilo dali torna ela pertencente. Então, assim, é fantástico, é um testemunho meu, né? Você chega, você vê aquele aluno ali, ele não se sente pertencente, mas ele gosta, e aí daqui a pouco ele está na cadeira de rodas, e aí daqui a pouco você vê aquele aluno se sentindo à vontade, daqui a pouco você propõe uma atividade fora da cadeira, aí daqui a pouco tem uma sequência de movimentos que ele já começou a desenvolver, você já descobriu várias potencialidades dentro daquele aluno ele já se sente acolhido. Eu acho que é dentro desse olhar que o profissional de educação física ele tem que trazer mesmo, ele tem que trazer esse aluno para o meio, ele tem que acolher, ele tem que promover a inclusão desse aluno, ele tem que enxergar essa pessoa com um olhar de possibilidades, né? E estudar, e se capacitar para que ele possa realmente entender esse aluno, entender o que é necessário para promover a inclusão dele, entender quais são as potencialidades características, né, daquela deficiência, né? Mas eu acho que a primeira coisa realmente é a pessoa ser apaixonada pela profissão, enxergar um propósito, entender que ela está ali para realmente... E como diz a Vânia, sair da zona de conforto. Fala como é que você percebe essa importância. Sair da zona de conforto, é isso aí. Zona de conforto não faz ninguém evoluir, não faz ninguém crescer, né? E como é que é importante, né, atuar com esse público, né? Sim, trazer possibilidades, né? Trazer inclusão, mostrar pro cara que ele é capaz, né? Dizer para ele que eu acredito em você. E se eu acredito em você, você também tem que acreditar em você. Eu nunca vi o Pablo como um deficiente. Isso ficou muito nítido nos nossos treinamentos, que às vezes eu colocava exercício para ele fazer e ele falou assim, tu esqueceu que eu não consigo fazer isso? Aí eu, cara, eu esqueço, de verdade eu esqueço. Então, a quebra do preconceito, né? Justamente, eu não conseguia ver as limitações, eu não conseguia ver que ele não tinha capacidade, então eu estava sempre querendo estimulá-lo, sempre querendo... colocar ele para cima e vamos embora. E ele, na mesma proporção, ele devolveu. Olha, é isso. Queria agradecer demais a presença de vocês. É chato, né? Porque vai chegando no final, a gente vai acabando. Mas, com certeza, quem assistiu até o final viu como é que é importante entender a trajetória e entender o benefício que vocês fazem à sociedade. Né? Seja com a capoeira adaptada, seja com o CT de mulheres, seja com o fisiculturismo, seja na escola e com todas as outras entradas que vocês têm.
Queria agradecer de verdade vocês terem cedido um pouco do tempo de vocês e terem dividido a vida de vocês com a gente. E antes da gente encerrar, eu queria passar a palavra a vocês para se despedir do pessoal de casa. Então, eu quero agradecer não só ao CREF, né, a vocês também, que estão aqui, a equipe toda, todo mundo de parabéns, obrigada. Quero agradecer as minhas alunas. Ih, vou chorar. Faz parte. Sem elas, né, sem os nossos alunos, a gente não faz nada. Então, eles são a peça fundamental do nosso trabalho. Quero agradecer também os meus professores de educação física, que foram a chave, né, para me formar, para desenvolver quem eu sou hoje. Quero agradecer as pessoas também que me deram oportunidade, né, de trabalho, de desenvolver, que acreditaram em mim. E é isso, quero agradecer você, Leandro, também, pela sua amizade, né, por te conhecer, né, a gente se conheceu no evento de Escóbulo de Miron. E é isso, agradecer a todos. Eu quero também deixar esse livro para você, que eu trouxe de presente. Obrigado. Esse livro aqui, ele fala sobre a questão... Porque, assim, nós somos uma tríade, né? Corpo, alma e espírito. E isso aqui vem linkar muito sobre a parte espiritual, né? Linkando com educação física, com alimentação. Te agradeço, eu vou ler com certeza. Eu não terminei de ler, tá? Então eu tô deixando esse livro para você, trouxe de presente para você ler. Ainda não terminei de ler, mas já é seu. Não se preocupe de se emocionar, porque a gente só se emociona quando a gente tem paixão no que a gente faz. Com certeza. E aí, Leandrão, sua despedida. Então, eu quero realmente agradecer, né? Ficou muita coisa pra gente falar ainda. O quê? Né? Foi só um pouquinho, mas eu queria realmente estar agradecendo ao Conselho por essa oportunidade. Né? Como eu disse, é muito significante e especial para mim estar aqui, né? Passar esse filme de você pensar que você está ocupando um lugar que talvez, né, pessoas acreditassem que não deveria ser seu. E, assim, tenho o sonho que essa possibilidade, através do nosso trabalho, né, a gente possa estar levando essa possibilidade para mais pessoas, né, promover a inclusão através do esporte, né, da nossa vivência do dia a dia. Então, é muito especial mesmo estar aqui, foi muito especial ter participado do prêmio do CREF, do Escóbulo, né? Era algo inimaginável, né? Participar daquela premiação e vencer, né? A premiação por um trabalho que vinha sendo feito naturalmente, porque está dentro do seu propósito do dia a dia. Então você está preocupado em estar levando a qualidade de vida para aquelas pessoas, em estar proporcionando, né? E aí as coisas vão acontecendo, você vê esse resultado, é especial demais. E queria estar agradecendo também, né, a todas as pessoas que fazem parte dessa trajetória. Eu não tive a oportunidade de mencionar, mas eu tive uma vivência... Mas é bom que não é de esquecer ninguém. Justamente. Eu tive uma vivência extraordinária na Vila Olímpica de Santa Cruz, né? Oscar Smith, assim, especial demais, né? Então, todos os mestres de capoeira, pessoas que muitas vezes não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, né? Mas contribuíram muito com o meu progresso. Então, é isso. Agradecer a gente tem que falar. A gente tem que falar para a diretora assim. Aí o cara que é uma companhia, onde é que tá? É verdade. Onde é que ele chegou? Tomara que ela não veja esse podcast, tadinha. É o que eu falo com as pessoas, né? Quando a gente vê falando assim da questão social, né? Eu falo isso no município. Quando a gente vê uma criança, né? E eu vou até falar de uma pessoa com deficiência, né? A gente não pode estigmatizar, a gente não pode julgar, a gente não sabe onde é que aquela pessoa ela pode chegar. Exatamente. Entendeu? Então, quando a gente vê uma criança numa escola com dificuldade social, pobre, suja, né, eu vou colocar aqui, mal educada, pensa que você
essa pessoa ela pode ser a pessoa que vai revolucionar em alguma coisa. Anos depois você pode encontrar aquela pessoa escrevendo um livro, pode ser o próximo presidente da República. E a função da escola é acolher, né? Bom, queria agradecer demais a participação de vocês. E eu acho que hoje, para vocês, o recado que fica é: saiam da zona de conforto. A gente se vê até semana que vem. Tchau, tchau.